Olá, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a este conteúdo que vai mudar completamente a sua visão sobre o que é possível fazer quando a gente tem vontade, determinação e conhecimento certo. Hoje eu vou compartilhar com você algo que transformou minha vida e a vida de muitas pessoas que eu conheço. Como sair da pobreza e construir uma verdadeira riqueza criando porcos para engorda. E olha, sem precisar gastar praticamente nada para começar. Parece impossível, né? Mas eu te garanto que não é. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar cada detalhe, cada estratégia, cada segredo que aprendi ao longo de anos trabalhando com criação animal. Se você ficar comigo até o final, vai entender exatamente o caminho que precisa seguir para transformar sua realidade financeira através da suinocultura. E antes de continuarmos, se você está gostando deste conteúdo, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nosso, porque aqui a gente compartilha conhecimento de verdade, conhecimento que transforma vidas. Vamos juntos nessa jornada. Sabe, quando eu comecei na criação de porcos, eu não tinha absolutamente nada. Vim de uma família humilde, do interior, onde o dinheiro sempre foi curto e as oportunidades pareciam escassas. Mas uma coisa eu sempre tive: força de vontade e a capacidade de observar, aprender e aplicar o conhecimento. Foi assim que eu descobri que a criação de porcos para engorda poderia ser minha porta de saída da pobreza. E não estou falando de algo que aconteceu da noite para o dia, não. Foi um processo, uma caminhada, mas uma caminhada que valeu cada gota de suor, cada madrugada acordado, cada desafio enfrentado. A primeira coisa que você precisa entender é que criar porcos para engorda não exige um grande investimento inicial, se você souber usar os recursos que já tem ao seu redor. Muita gente desiste antes mesmo de começar, porque pensa que precisa de muito dinheiro, de uma estrutura enorme de equipamentos caros, mas a verdade é bem diferente. Quando eu comecei, tudo que eu tinha era um pequeno espaço no quintal de casa, algumas tábuas velhas que ganhei de um vizinho e muita disposição para aprender e trabalhar. O segredo para começar sem gastar dinheiro está em usar a criatividade e os recursos disponíveis na sua comunidade. Você vai se surpreender com a quantidade de materiais que as pessoas descartam e que podem ser perfeitamente aproveitados para construir seu primeiro chiqueiro. Madeiras de construções antigas, paletes que empresas jogam fora, telhas usadas, tudo isso pode ser reaproveitado. Eu passei semanas andando pela minha cidade, conversando com comerciantes, donos de serrarias, empresas de construção, sempre perguntando se tinham materiais que não usavam mais. E sabe o que descobri? A maioria das pessoas fica feliz em se livrar desses materiais e muitas vezes até ajudam você a carregar. Construir seu primeiro chiqueiro com materiais reaproveitados é totalmente possível. O importante é que o espaço seja seguro, protegido da chuva e do sol forte, e que tenha boa ventilação. Os porcos são animais inteligentes e adaptáveis, mas eles precisam de um ambiente que os proteja das condições climáticas extremas. Quando construí meu primeiro chiqueiro, usei paletes para as paredes laterais, deixando espaços entre as madeiras para a ventilação natural. Para o teto, consegui algumas telhas de fibrocimento usadas com um construtor que estava reformando uma casa. Não era nada sofisticado, mas funcionou perfeitamente. Agora, você deve estar se perguntando, mas e os porcos para começar? Como conseguir os animais sem dinheiro? Essa é uma das partes mais interessantes da estratégia. Existem várias formas de conseguir seus primeiros porcos sem gastar nada. Uma delas é através de parcerias com criadores maiores. Muitos criadores que já estão estabelecidos ficam com leitões que não conseguem criar todos, seja por falta de espaço ou porque tiveram uma ninhada muito grande. Eu consegui meus primeiros leitões exatamente assim. Conversei com um criador da região, expliquei minha situação, minha vontade de trabalhar e crescer nessa área, e ele me deu 3 leitões. O acordo era simples. Quando eu conseguisse vender meus primeiros porcos engordados, eu devolveria o valor dos leitões. Foi minha primeira grande lição. As pessoas ajudam quem demonstra seriedade e disposição para trabalhar.
Outra forma de conseguir porcos inicialmente é através de programas governamentais ou de organizações não governamentais que apoiam a agricultura familiar. Muitos municípios têm secretarias de agricultura que distribuem animais para pequenos produtores. Vale muito a pena pesquisar o que existe na sua região. Eu conheci pessoas que começaram exatamente assim, recebendo animais através desses programas e construindo verdadeiros negócios a partir daí. Mas vamos falar sobre algo fundamental: a alimentação dos porcos. Esse é o ponto que faz muita gente desistir ou gastar muito dinheiro desnecessariamente. A ração comercial para porcos é cara, não tem como negar. Mas você não precisa depender exclusivamente dela, especialmente no início. Os porcos são animais onívoros, ou seja, comem praticamente de tudo, e isso é uma enorme vantagem para quem está começando sem dinheiro. Uma das estratégias mais eficientes que eu usei foi criar parcerias com restaurantes, lanchonetes, quitandas e feiras da região. Esses estabelecimentos geram uma quantidade enorme de resíduos orgânicos todos os dias, restos de verduras, frutas, pães, legumes, sobras de comida. Material que seria jogado no lixo pode ser uma excelente fonte de alimentação para seus porcos. Eu passei um tempo visitando esses lugares, explicando meu projeto, e muitos ficaram felizes em separar esses resíduos para mim. Alguns até agradeciam porque eu estava ajudando a reduzir o lixo que produziam. É importante mencionar que você precisa ter cuidado com a procedência desses alimentos. Evite restos que contenham sal em excesso, temperos muito fortes ou alimentos estragados. O ideal é cozinhar esses resíduos antes de oferecer aos porcos. Isso elimina possíveis bactérias e torna-se a alimentação mais segura e digestível. Eu tinha um fogão a lenha velho que ganhei e usava para cozinhar os restos. Também aproveitava para misturar alguns ingredientes, criando uma espécie de lavagem nutritiva para os animais. Além dos restos de estabelecimentos comerciais, existe outra fonte valiosa de alimento: as sobras da sua própria casa e dos vizinhos. Cascas de frutas, talos de verduras, sobras de comida, tudo isso pode ser aproveitado. Eu conversava com meus vizinhos e eles separavam os restos orgânicos para mim. Foi criada uma rede de colaboração que beneficiava a todos. Outra estratégia muito eficiente é plantar parte da alimentação dos porcos. Mandioca, abóbora, batata doce, milho. Todas essas culturas são relativamente fáceis de plantar e fornecem uma excelente fonte de carboidratos para os animais. Se você tem um pedaço de terra, mesmo que pequeno, pode dedicá-lo a cultivar alimentos para seus porcos. Eu comecei plantando mandioca em um canteiro pequeno e depois fui ampliando. A mandioca é maravilhosa porque cresce fácil, não exige muitos cuidados e os porcos adoram, tanto as raízes quanto as folhas. A criação de porcos para engorda tem um ciclo que você precisa entender bem para ter sucesso. Você começa com leitões que geralmente têm entre 20 e 30 dias de vida e pesam de 5 a 8 quilos. O objetivo é engordá-los até atingirem cerca de 100 a 130 quilos, o que geralmente leva de 5 a 7 meses, dependendo da alimentação e dos cuidados. Durante esse período, os porcos passam por diferentes fases e cada uma delas exige atenção específica. Na fase inicial, os leitões ainda estão se adaptando e desenvolvendo seu sistema digestivo. Nessa fase, é importante oferecer alimentos mais leves e de fácil digestão. Eu costumava fazer uma mistura cozida de abóbora, mandioca e restos de pão, tudo bem cozido e amassado. Os leitões aceitavam muito bem e cresciam saudáveis. A água sempre fresca e limpa é fundamental em todas as fases, isso nunca pode faltar. Conforme os porcos vão crescendo, eles começam a comer quantidades maiores e você pode diversificar mais a alimentação. É nessa fase intermediária que o crescimento é mais acelerado e eles transformam o alimento em peso muito eficientemente. Eu sempre observava meus animais com atenção, notando como reagiam a diferentes alimentos, ajustando a dieta conforme necessário. Essa observação constante é um dos segredos do sucesso. Um ponto crucial que pouquíssimas pessoas falam é sobre a saúde dos animais. Porcos saudáveis crescem mais rápido, aproveitam melhor o alimento e, obviamente, têm um valor maior na venda.
Mesmo sem gastar dinheiro com veterinários caros, você pode manter seus porcos saudáveis seguindo algumas práticas simples, mas muito eficazes. A higiene é fundamental. Limpar o chiqueiro regularmente, garantir que o espaço esteja sempre seco, oferecer água limpa, tudo isso previne a maioria das doenças. Existem também alguns remédios naturais que você pode usar de forma preventiva. O alho, por exemplo, é um excelente vermífugo natural e fortalece o sistema imunológico dos porcos. Eu costumava adicionar alho amassado na alimentação deles uma vez por semana. Funciona muito bem. Outras plantas medicinais, como a mamona, o nim, a aroeira, todas têm propriedades que ajudam a manter os animais saudáveis. É conhecimento popular, passado de geração em geração e que realmente funciona. Outro aspecto importante é a vacinação básica. Alguns municípios oferecem campanhas de vacinação gratuita para animais de criação. Vale muito a pena procurar com a Secretaria de Agricultura da sua cidade e se informar sobre isso. A prevenção sempre é mais barata que o tratamento. E mesmo que você tenha que investir um pouco em vacinas básicas, esse custo é mínimo comparado aos benefícios. Agora, vamos falar de algo que transforma completamente os resultados: o manejo adequado dos animais. Porcos são animais muito inteligentes, mais inteligentes que cachorros, segundo alguns estudos. Eles reconhecem quem cuida deles, respondem a rotinas e ficam estressados com mudanças bruscas. Estabelecer uma rotina de alimentação, sempre nos mesmos horários, faz toda a diferença no ganho de peso. Animais que ficam tranquilos e seguros crescem melhor. Eu aprendi isso na prática. No início, eu alimentava os porcos em horários variados, conforme minha disponibilidade. Depois que estabeleci uma rotina fixa, alimentando sempre no mesmo horário da manhã e da tarde, o ganho de peso aumentou visivelmente. Os animais ficavam mais calmos, brigavam menos entre si e aproveitavam melhor o alimento. Falar sobre a criação de porcos sem mencionar os desafios seria desonesto da minha parte. Sim, existem desafios. Haverá dias em que você vai acordar cedo, enfrentar chuva, lidar com o cheiro, o trabalho físico pesado. Mas eu te garanto uma coisa: cada desafio superado te deixa mais forte, mais experiente e mais próximo do seu objetivo de sair da pobreza e construir riqueza. Um dos maiores desafios que enfrentei foi quando um dos meus primeiros porcos ficou doente. Eu não tinha dinheiro para veterinário, não tinha experiência para saber o que fazer. Mas sabe o que fiz? Procurei ajuda. Conversei com criadores mais experientes da região, fui até a universidade agrícola mais próxima e pedi orientação aos estudantes e professores. As pessoas me ajudaram, me ensinaram e o porco se recuperou. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência. À medida que seus porcos vão engordando, você precisa começar a pensar na venda. E aqui entra outra parte estratégica do negócio: construir relacionamentos com compradores. Não espere até o último momento para pensar em quem vai comprar seus porcos. Comece a fazer contatos desde o início. Visite açougues da região, converse com donos de restaurantes, participe de feiras agropecuárias, mesmo que apenas para observar e fazer networking. Eu consegui meus primeiros compradores conversando com o dono de um açougue do bairro. Expliquei que estava começando na criação, que meus porcos eram criados de forma natural, com alimentação de qualidade. Ele se interessou e fechou a compra dos meus 3 primeiros porcos ainda quando eles estavam na fase intermediária de crescimento. Isso me deu uma segurança enorme, porque eu já sabia que tinha a venda garantida. Uma coisa importante sobre a venda: sempre seja honesto sobre como você cria seus animais. A transparência cria confiança e compradores satisfeitos voltam e te recomendam para outros. Hoje em dia, muitas pessoas procuram carne de porco criada de forma mais natural, sem uso excessivo de químicos e antibióticos. Isso é uma vantagem competitiva para você que está começando pequeno. Quando vendi meus 3 primeiros porcos, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Não era apenas o dinheiro que recebi, era a comprovação de que o sistema funcionava, de que era possível sair da pobreza através do trabalho inteligente e dedicado. Peguei aquele dinheiro e investi imediatamente em mais leitões e em melhorias no chiqueiro.
Foi assim que comecei a escalar o negócio. Escalar na criação de porcos sem gastar muito é completamente possível se você reinvestir os lucros de forma inteligente. A cada lote vendido, compre mais leitões, melhore um pouco a estrutura, expanda gradualmente. Não tente crescer rápido demais, porque isso pode gerar dívidas e problemas. O crescimento sustentável, passo a passo, é muito mais seguro e eficiente. Com o tempo, você também pode diversificar. Além de criar porcos para engorda, pode começar a criar matrizes para reprodução e vender leitões para outros criadores que estão começando, exatamente como você começou. Isso aumenta muito a lucratividade. Uma porca pode ter 2 crias por ano com 8 a 12 leitões cada vez. Imagine o potencial de crescimento. Outro caminho de diversificação é agregar valor ao produto. Em vez de vender apenas o porco vivo, você pode processar a carne, fazer embutidos, linguiças, bacon. Claro que isso exige aprender novas habilidades e talvez algum investimento em equipamentos, mas os cursos muitas vezes são gratuitos através de instituições como o Essenar ou o Sebrae. Eu fiz vários cursos gratuitos que me ensinaram desde manejo sanitário até processamento de carne. Falando em cursos e capacitação, não subestime a importância do conhecimento. Quanto mais você aprende, melhores decisões toma e melhores resultados obtém. Busque todo o conhecimento disponível, livros da biblioteca, vídeos na internet, conversas com criadores experientes, cursos gratuitos. O conhecimento é o único investimento que sempre traz retorno e ninguém pode tirar de você. Também é fundamental que você entenda os aspectos legais da criação. Dependendo do tamanho da sua criação e da sua região, pode ser necessário registro na prefeitura ou atender a algumas normas sanitárias. Não tenha medo disso. Geralmente essas exigências são simples de cumprir e te dão mais segurança e credibilidade. Um negócio legalizado, mesmo que pequeno, inspira muito mais confiança nos compradores. Ao longo da minha jornada, aprendi que o sucesso na criação de porcos não depende apenas de técnicas e estratégias, mas também de mentalidade. Você precisa acreditar que é possível, precisa ter disciplina para fazer o trabalho todos os dias, mesmo quando não está com vontade. Precisa ter resiliência para superar os inevitáveis obstáculos. A diferença entre quem consegue sair da pobreza e quem continua nela muitas vezes está na mentalidade, na persistência. Teve dias em que eu acordei desanimado, cansado, questionando se valia a pena todo aquele esforço. Mas eu sempre lembrava do meu objetivo, do meu sonho de dar uma vida melhor para minha família, de construir algo que fosse meu. Esses pensamentos me davam força para continuar. E olha, cada dia de esforço valeu a pena. Hoje eu tenho uma criação estabelecida, uma renda estável e a satisfação de saber que consegui através do meu próprio suor e determinação. Uma coisa que me ajudou muito foi anotar tudo. Eu tinha um caderno simples onde anotava cada gasto, cada receita, o peso dos porcos em diferentes fases, o que funcionava e o que não funcionava. Esses registros foram fundamentais para eu entender o negócio, calcular a rentabilidade real e tomar decisões melhores. Recomendo muito que você faça o mesmo, mesmo que seja algo bem simples. Esses dados vão te dar clareza sobre o seu negócio. Também aprendi a importância de ter um plano. No início, eu ia meio que no improviso, reagindo conforme as coisas aconteciam. Depois que comecei a planejar com antecedência, pensando em quantos leitões queria criar no próximo lote, onde conseguir as alimentação, para quem vender, tudo ficou muito mais fácil e eficiente. Não precisa ser um plano complexo, mas ter uma direção clara faz toda a diferença. Outro ponto importante é a gestão do tempo. Criar porcos exige trabalho diário, mas não precisa consumir o dia inteiro, especialmente no início quando você tem poucos animais. Eu conseguia cuidar dos meus primeiros porcos dedicando cerca de 2 a 3 horas por dia, divididas entre manhã e tarde. Isso me permitia trabalhar em outras coisas para complementar a renda enquanto a criação crescia. Com organização e eficiência, é totalmente possível conciliar a criação com outras atividades. E sabe o que é incrível? Conforme você vai ganhando experiência, tudo fica mais fácil e rápido. No começo, eu demorava para fazer as tarefas porque não tinha prática.
Depois de alguns meses, eu já sabia exatamente o que precisava ser feito, qual a melhor forma de fazer, e conseguia realizar tudo em muito menos tempo. A curva de aprendizado existe, mas ela é rápida, se você se dedicar. Algo que transformou minha vida foi quando comecei a ensinar outras pessoas a começarem também. Vários vizinhos e conhecidos viram meu sucesso e me procuraram pedindo orientação. Compartilhar conhecimento me trouxe uma satisfação enorme e também abriu novas oportunidades. Alguns desses iniciantes se tornaram parceiros com quem faço compras conjuntas de insumos para conseguir melhores preços, ou com quem divido custos de transporte para vender os animais. A união realmente faz a força. Quando você trabalha com criação animal, desenvolve também uma sensibilidade especial. Você aprende a observar detalhes sutis no comportamento dos animais que indicam se estão bem ou se algo está errado. Essa habilidade se desenvolve com o tempo e com a convivência diária. Os porcos que parecem preguiçosos ou sem apetite geralmente estão com algum problema. Os que estão ativos, comendo bem e interagindo normalmente, estão saudáveis. Essa observação atenta previne muitos problemas. Falando em prevenção, uma das melhores coisas que você pode fazer é manter o estresse dos animais no mínimo. Porcos estressados não engordam bem, ficam mais suscetíveis a doenças e podem até se tornar agressivos. Proporcionar um ambiente tranquilo, sem barulhos excessivos, sem mudanças bruscas, com espaço adequado, faz toda a diferença. Quando ampliei meu chiqueiro e dei mais espaço para os animais, o ganho de peso aumentou consideravelmente. A jornada de sair da pobreza criando porcos me ensinou muito mais do que técnicas de criação animal. Me ensinou sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre relacionamentos, sobre persistência. Me ensinou que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro que você acumula, mas na pessoa que você se torna no processo. Hoje, eu sou muito mais confiante, mais capacitado, mais resiliente do que era quando comecei. Se você chegou até aqui neste conteúdo, tenho certeza de que está realmente interessado em transformar sua vida através da criação de porcos. Quero que você saiba que é totalmente possível. Não importa quão difícil seja a sua situação atual, não importa quanto dinheiro você não tem agora. O que importa é sua disposição para aprender, para trabalhar, para persistir diante dos desafios. Tudo que compartilhei aqui vem da minha experiência real. São estratégias que funcionam, que eu vi funcionar não apenas comigo, mas com muitas outras pessoas. O caminho não é fácil, seria mentira dizer que é. Vai exigir esforço, dedicação, sacrifícios temporários, mas o resultado vale muito a pena. A sensação de conquistar algo através do seu próprio esforço, de ver seu negócio crescer, de proporcionar uma vida melhor para sua família, isso não tem preço. É uma satisfação profunda que dinheiro nenhum compra. Então, meu conselho final para você é: comece. Não espere ter todas as condições perfeitas, porque elas nunca virão. Comece com o que você tem, com o que pode hoje. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Visite um criador, busque materiais reaproveitáveis, faça contatos com possíveis fornecedores de restos de alimentos. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo e você pode dar esse passo hoje mesmo. Acredite no seu potencial. Trabalhe com inteligência e persistência. Aprenda continuamente e verá resultados. A criação de porcos para engorda pode ser sua porta de saída da pobreza, seu caminho para construir riqueza e independência financeira. Muitas pessoas já fizeram, eu fiz e você também pode fazer. Espero que este conteúdo tenha te inspirado e te dado as ferramentas práticas que você precisa para começar. Se gostou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Até o próximo conteúdo e lembre-se, o sucesso está esperando por você, basta ter coragem para buscá-lo.